Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então ao nosso vídeo 5 do livro Guildas, Inovação e Economia Europeia, de 1400 a 1800. Vamos então agora ao capítulo 4, Circulação de mão de obra qualificada na Europa Central no final da Idade Média e início da Era Moderna. Reinhold Hayek. Mobilidade dos trabalhadores qualificados pré-modernos. Por muito tempo, historiadores subestimaram sistematicamente a mobilidade dos trabalhadores na Europa pré-industrial, partindo do pressuposto que os indivíduos antes da industrialização e urbanização do século XIX eram essencialmente limitados a um lugar. Historiadores sociais inspirados pela teoria da modernização descreveram a transição para a sociedade moderna em termos de um aumento radical da mobilidade, um argumento que exigia o estabelecimento de um contraponto em termos de uma sociedade pré-moderna, espacialmente estável e imóvel. Como afirmou uma pesquisa na década de 1970, há um amplo consenso de que a industrialização, pelo menos na Europa, causou uma extraordinária mobilização espacial e ocupacional, marcando assim uma ruptura decisiva com a sociedade pré-industrial estática. Como Steve Rochestad observou alguns anos depois, obras gerais sobre história econômica, vida familiar e estrutura social ainda descrevem a sociedade pré-industrial como enraizada. Alemães pré-modernos ainda são descritos como imóveis na maioria dos estudos demográficos gerais. Mesmo as populações urbanas são consideradas excepcionalmente estáveis, somente com a industrialização a sociedade alemã se tornou móvel. Embora essa visão ainda encontre algum apoio, já se tornava claro que a migração era um elemento normal e estrutural das sociedades humanas ao longo da história. Esse revisionismo logo se estendeu à Europa pré-moderna, incluindo os trabalhadores assalariados, à medida que os pesquisadores descobriram que o mercado para mão de obra especializada já havia começado a se desenvolver no final da Idade Média, particularmente em conexão com a ascensão do trabalho itinerante organizado, Gesellen-Wanderung. Como Epstein observou, embora a documentação deficiente e o preconceito historiográfico tenham obscurecido a mobilidade dos trabalhadores assalariados, os mercados de mão de obra qualificada itinerante eram uma característica fundamental do artesanato europeu pré-moderno. Em uma perspectiva comparativa, além disso, a relevância do trabalho itinerante estruturado nas áreas de língua alemã da Europa Central entre os séculos XIV e XIX e mesmo no início do século XX é particularmente impressionante. Rochestad, que acreditava que nos níveis mais baixos da escala social a mobilidade atingia proporções extraordinárias. Concentrou-se nos servos de ambos os sexos, cuja parcela da população urbana ele estimou em 10 a 15%, e nos aprendizes jornaleiros, cuja parcela ele estimou em 5%. Servos, jornaleiros e aprendizes eram jovens, solteiros, viviam em sua maioria na casa dos seus empregadores e estavam próximos de constituir uma faixa etária distinta. Com idades entre 15 e 29 anos, o serviço em casa de um estrangeiro, Dienst in Fremdenhaus, era para a maioria deles uma fase de transição da vida. No que diz respeito aos jornaleiros, as estimativas de Rochestad são, na verdade, baixas. Em 1449, Nuremberg tinha cerca de 20 mil habitantes, dos quais 1.450, ou 7%, eram jornaleiros. Em 1444, Estrasburgo, com 17 mil a 18 mil habitantes, contava com 1.150 jornaleiros, uma proporção de 6,5%, uma proporção semelhante vivia em Freiburg, em Breisgau, em 1497, 6.300 habitantes. A lista de 2.161 jornaleiros de Augsburg, em seu registro militar de 1619, é sem dúvida uma subestimativa, especialmente para os profissionais da construção civil. E, com 5%, sua participação na população total é, portanto, muito baixa. A parcela de trabalhadores na população urbana ativa, definida por Augsburg em 1509, segundo o modelo veneziano, como habitantes úteis, entre aspas, com idade entre 15 e 60 anos, era obviamente maior e mais significativa. Em Nuremberg, em 1449, os trabalhadores representavam 28% dos 3.753 cidadãos ativos, e em Estrasburgo, em 1444, eles representavam 25%, embora em Freiburg, em 1497, a parcela fosse de apenas 12,5%. Embora os jornaleiros fossem trabalhadores qualificados, que concluíam um aprendizado em guildas, e os ofícios da Europa Central começassem a diferenciar na prática entre eles e os aprendizes durante o século XIV, as distinções formais ainda não eram claramente definidas. Essas distinções tornaram-se cada vez mais nítidas durante o século XV e XVI. Assim, o rol de guilda de curtidoras de couro bovino de Frankfurt não diferenciava substancialmente entre aprendizes e jornaleiros em 1355, mas o fazia de forma muito clara no rol de 1436. A caminhada, Wanderschaft, estava intimamente ligada a esse processo de redefinição. Embora a prática de andar a pé só possa ser identificada com certeza a partir da segunda metade do século XIV,
há evidências de algo semelhante já antes de 1350. Em 1321, os peoeiros da Hansa tomaram medidas contra alguns trabalhadores que haviam viajado para Schonen com os barcos de Arenque, e a partir de 1331, os estatutos dos tecelões de Berlim passaram a se referir cada vez mais a criados ou rapazes, Knechte e trabalhadores estrangeiros. Os estatutos do século XIV também mencionavam a imigração de trabalhadores. Os curtidores de Hamburgo especificavam que, se um rapaz tivesse servido por 3 anos na loja e desejasse viajar, ele deveria pedir permissão aos mestres da guilda para sair. Nota 10b. Schmidt, Frankfurter Zunftungskurden bis zum Rache, 1612, 2 volumes. Frankfurt, Joseph Bayer, 1914. Volume 1, página 335 a 337. E volume 2, página 140 a 145. O texto também menciona a existência de aprendizes com os curtidores de pele de ovelha e cabra. Entre o final do século XIV e início do século XV, os aprendizes duravam entre meio ano e 12 anos, com uma média de 2 anos, mas ainda não eram obrigatórios. A partir de meados do século XV, o mais tardar, muitos ofícios introduziram a obrigatoriedade e entenderam prolongar os contratos em resposta a requisitos profissionais mais complexos e a crescente especialização. Na Saxônia, por exemplo, na segunda metade do século XVI, os aprendizes duravam entre 2 e 5 anos, com uma média de 3. No século XVII, os aprendizes de 1 ano haviam desaparecido completamente e mesmo os de 2 anos eram raros, os contratos continuaram a se estender até o século XVIII. As diferenças entre os ofícios também aumentaram ao longo do período, de modo que, no século XVIII, os aprendizados variavam de 2 a 8 anos de duração, com uma média de 3 a 4. O período a ser passado na estrada era inicialmente bastante curto, mas tornou-se longo com o tempo. Em 1389, os sapateiros de Lübeck exigiam que os trabalhadores que produzissem uma obra-prima de má qualidade passassem 1 ano adicional na estrada. Em 1508, os fabricantes de vela de Lübeck exigiam apenas meio ano. Mas em 1578, os ferreiros de Riga pediam aos futuros mestres que passassem 1 ano ou mais viajando em terras alemãs. Embora a peregrinação tenha se tornado uma exigência cada vez mais explícita, os pintores de Cracóvia, por exemplo, exigiram em 1490 que qualquer rapaz que tivesse concluído seu treinamento viajasse, ainda era bastante incomum em algum momento do século XVI. Mesmo onde era obrigatório, como era o caso dos tecelões de lã de Estrasburgo em 1629, os trabalhadores tinham a permissão para passar o ano de peregrinação onde quisessem. As guildas generalizaram o trabalho forçado de andar entre o final do século XVI e início do século XVII. Possivelmente em resposta ao excesso de oferta de mão de obra qualificada em muitos setores manufatureiros durante o último terço do século XVI. Organização e padrões de viagem. Estudos iniciais, ainda influentes, sobre a jornada de trabalhadores itinerantes haviam como meio de restringir o acesso a guildas. Estudos recentes, em vez disso, remontam ao principal caso, a peste negra, de 1348 a 1350, que gerou uma combinação de ansiedade urbana em relação à imigração, rápido desenvolvimento na diferenciação e especialização econômica e crescente demanda por mão de obra qualificada. Mesmo se levarmos em conta outros motivos não econômicos para viajar, há pouca dúvida de que uma proporção considerável de trabalhadores itinerantes já se encontrava na estrada antes de 1400. A mobilidade dos trabalhadores itinerantes deu origem às associações de trabalhadores itinerantes que, em 1410, haviam se espalhado para longe de sua região, de alta origem na Alta Renânia, embora também houvesse, é claro, ofícios, cidades e regiões nas quais as associações de trabalhadores itinerantes não surgiram. Nota 18. Schultz, Handwerkgesellen, página 267 a 274. Nesse contexto, contudo, deve-se ter em mente que uma grande proporção de todos os ofícios nunca foi organizada em guildas. Em muitas cidades pequenas, as guildas surgiram somente após 1500, e a onda de criações continuou até a Guerra dos 30 Anos. No século XVIII, a formação de guildas havia se estendido aos assentamentos rurais menores e ao campo. Heininghaus também observou diferenças regionais na intensidade das guildas. O Baixo Reno, por exemplo, tinha relativamente poucas guildas. Embora jornaleiros e mestres atuassem praticamente como um só durante as revoltas urbanas do século XIV, os jornaleiros não eram aceitos dos novos arranjos sociais e políticos que conferiam considerável influência aos mestres da guilda. Em parte, em resposta a isso, eles estabeleceram grupos com uma clara autoidentidade, definida por faixas etárias distintas e pelo celibato, que não buscava se integrar às administrações municipais. Os jornaleiros criaram seus próprios cofres, Kassen, para ajudar os membros a superar o desemprego e a doença e cuidar de seus mortos, e como os jornaleiros serralheiros de Basileia em 1389, reivindicaram cada vez mais
o controle de suas próprias contas, de sua própria jurisdição e até mesmo de sua própria bandeira. O rápido desenvolvimento de uma identidade compartilhada, refletida, por exemplo, nos padrões de vestimenta e bebida, deu origem a temores públicos explícitos. Os Estatutos dos Jornaleiros da Renânia, Rheinische Knechtordnung, de 1436, determinava que não mais de que 3 jornaleiros poderiam usar o mesmo boné, camisa e calças ou outros símbolos, Zeichen. As inúmeras proibições contra hospedarias para jornaleiros aprovadas pelos governos municipais em Constança, uma proibição emitida pela primeira vez em 1390, teve que ser repetida em 1407, 1418, durante o Concílio Papal, 1423 e 1441, indicam não apenas o medo da elite de que os rapazes desejassem ascender e se tornar senhores de seus senhores, mas também o fato de que as proclamações não tiveram efeito significativo. Da mesma forma que se aceita hoje que a atividade itinerante impulsionou o desenvolvimento de associações de jornaleiros, também se concorda que havia uma clara conexão entre a forma organizacional e a distância percorrida. Schultz enfatiza que grupos de jornaleiros, com uma proporção substancial de viajantes, desenvolveram identidades próprias mais fortes e organizações mais eficazes, e explica com base nisso o surgimento de uma distinção entre ofícios Geschenke dotados e Ungeschenke não dotados entre o final do século XV e início do século XVI. Em contraste com os ofícios de grande porte com significativo território econômico, cujos jornaleiros eram bastante sedentários e não muito claramente organizados, ofícios menores, baseados em apenas alguns centros urbanos, por exemplo, ofícios Geschenke, combinavam a colocação profissional com uma bebida e uma refeição Schenken und Zechen na pensão. Até mesmo o direito formal a um subsídio de viagem se tornaria posteriormente uma característica dos ofícios Geschenke. A área de influência econômica das cidades fornece uma ideia razoavelmente precisa da extensão e direção da migração de trabalhadores qualificados nos séculos XV e XVI. De modo geral, onde a área de influência abrangia um número crescente de regiões, a importância dos trabalhadores estrangeiros no mercado de trabalho local aumentava e as diferenças entre as indústrias e entre as cidades se aprofundavam. Em 1436, por exemplo, as cidades da Alta Renânia estipulavam que os trabalhadores qualificados tinham que prestar juramento e seus nomes tinham que ser escritos no registro municipal. Registro desses juramentos preservados em Constância entre 1489 e 1579 mostra um aumento das distâncias percorridas, especialmente após 1540. Karl S. Kramer, que primeiro mapeou a migração de trabalhadores qualificados, identificou o local de origem de 376 trabalhadores qualificados de 50 ofícios que trabalhavam em Munique por volta de 1600. O padrão espacial que ele descreveu variou significativamente entre os ofícios. Enquanto os migrantes de longa distância dominavam o comércio de peles, por exemplo, os tecelões jornaleiros da indústria de Loden vinham em sua maioria da Baviera e os chapeleiros migravam predominantemente dos Alpes austríacos. Pela imagem, podemos ver o lugar de origem de 376 jornaleiros em Munique em 1600. Fonte Kramer, 1958. Os padrões de migração de trabalhadores têxteis também podem ser bastante concentrados regionalmente. Os trabalhadores tecelões registrados no levante turco de Zikal de 1531 vinham predominantemente da região têxtil da Saxônia Ocidental, embora jovens da Alta Alemanha, Francônia, Boêmia e Lusácia também estivessem presentes. O registro subsequente de trabalhadores têxteis de Zikal, Tuchnappenregister, de 1536 a 1542, também incluía trabalhadoras, Kamerinen, entre os migrantes que recebiam apoio. Cerca de 2/3 dessas mulheres vinham de um raio de 50 km. Em outras regiões proto-industriais, como na área controlada pela Companhia Mercante de Cal, na Floresta Negra, a migração de trabalhadores sempre desempenhou um papel menor e parece ter chegado ao fim no século XVII. Trabalhadores estrangeiros raramente eram vistos e muitos trabalhavam na loja de seus pais. Os trabalhadores também eram empregados na região de tecelagem de linho, sob a influência de Uraque, bem como na própria Uraque, mas a exploração fiscal da administração dos pedidos de dispensa do aprendizado significava que era costume que os trabalhadores se estabelecessem cedo, sem serem obrigados a viajar. Em 1600, Augsburgo era o centro de produção têxtil mais importante da Europa Central, onde 2.000 mestres tecelões empregavam mais de 1.000 jornaleiros. Os registros de recrutamento de 1615 e 1619, onde todos os jornaleiros eram registrados juntamente com seu local de origem, identificaram a origem de 998 homens, de um total de 1.009 em 1615. Destes, 240 jornaleiros vinham de outros grandes centros de tecelagem, como Biberach, 35, Kaufbeuren, 26,
Ulm, 19, Memmingen, 14, mais 461 deles vinham de 260 pequenas aldeias, comprovando o forte poder de atração econômica de Augsburg. O mapa de 1619 mostra um padrão semelhante. No século XVIII, no entanto, a área de influência da cidade havia se contraído, refletindo uma reorientação de longo prazo da indústria têxtil da Suábia como um todo, iniciada durante a crise da Guerra dos 30 Anos. O Aargau, a oeste, continuou a produzir linho, Ulm e seus arredores voltaram a produzir linho, enquanto Augsburg, a leste, migrou para o algodão. Tais mudanças provavelmente afetariam os padrões de migração, mas não a teriam impedido por si só. Portanto, é provável que outro fator tenha desempenhado um papel mais importante, a saber, o declínio entre 1500 e 1800 do papel industrial das cidades alemãs, especialmente das cidades imperiais. A partir do início do século XVII, um grande número de guildas foi estabelecido no campo e, no final do século XVII, elas dominavam a produção têxtil na região. Após essa mudança de localização, os tecelões rurais fizeram grandes esforços para estabelecer guildas modeladas dos ofícios urbanos, com suas elaboradas regras de associação e controle sobre produção, qualidade, aprendizagem, ofício, mestrado e associação. Embora a formação de guildas rurais reflita o aumento da produção têxtil no campo e possa ser vista como um processo de profissionalização, esses desenvolvimentos sem dúvida causaram uma queda na produção total de tecidos na Suábia em relação aos níveis do século XVI e levaram à fragmentação da região em distritos econômicos menores. Augsburgo, após 1600, atuou como um forte imã para ourives viajantes. O livro de padrões de 1619 lista 96 jornaleiros com local de origem definido. Apenas 24 vieram da própria Augsburgo e nenhum veio do interior da cidade num raio de 60 km. A extensão da influência de Augsburgo em todo o Império evidencia seu status, antes da Guerra dos 30 Anos, no centro de uma rede europeia de ourivesaria. Nas décadas de 1650 e 1660, no entanto, muitos jornaleiros de Augsburgo se mudaram para Paris. Na segunda metade do século XVII, eles também podem ser encontrados na Holanda e na Itália, e no início do século XVIII trabalhavam principalmente na Inglaterra. Embora um número significativo de operários de prata e ourives, que se tornaram mestres em Augsburgo no século XVIII, viesse das cidades não muito distantes de Nuremberg, Dresden, Estrasburgo, Hamburgo, Breslau, Brunswick, Praga, Memmingen e Ulm, os limites da área de influência da cidade eram, na verdade, substancialmente maiores. Johann C. Winning veio de Riga, Peter Hawks veio de Uppsala, Nikolaus Fransson veio de Estocolmo, Heinrich Trana veio de Ystad, na Suécia, Peter Neus de Amsterdã, Nikolaus Zeisig de Veneza, Lucas Homer de Kronstadt, na Transilvânia. O fato de os estatutos de caminhada, Wanderungsnung, do conde de Oettingen e Oettingen-Spielberg, de 1785, definir Augsburgo como um lugar onde diversas ocupações eram perfeitamente desenvolvidas, explica por que a cidade conseguia atrair trabalhadores de todos os cantos do Império e além. Quando os tecelões jornaleiros de Augsburgo reclamaram, em 1737, que muitos tecelões das aldeias vizinhas estavam aceitando o trabalho de seus mestres, eles também notaram que isso não apenas sugava o dinheiro da cidade, mas também que esses mestres pegavam o trabalho mencionado que antes ignoravam, seus lucros e técnicas, e assim entravam no comércio mencionado ou, se eles próprios não conseguissem fazê-lo, educavam e encorajavam outros nele. As habilidades não vinham apenas dos centros urbanos. Elas também podiam ser transferidas do campo, principalmente no caso dos ofícios da construção civil, que no final do século XIX ainda seguiam um padrão de migração sazonal da Alta Suábia, Boêmia, Vogtland ou da região de Taunus, áreas montanhosas onde os construtores podiam treinar as habilidades necessárias de lapidação de pedras para as cidades maiores. Dada a escassez de emprego significativo na construção civil do próprio Tirol antes do século XVIII, a região desenvolveu uma tradição de migração para o norte já no século XVI, consolidando-a após a Guerra dos 30 Anos e os subsequentes programas de reconstrução barroca no sudoeste da Europa. Todos os anos, centenas de pedreiros, cortadores de pedras, estuqueiros, pedreiros e criados partiram para a Alemanha, Luxemburgo, Viena, Praga, Hungria, Suíça e Países Baixos e até mesmo para a França. Parece ter havido essencialmente dois tipos de imigrantes sazonais do Tirol. O primeiro tipo, que incluía construtores que realizavam pequenos trabalhos e reparos ao longo de sua rota e depois seguiam viagem, foi particularmente ativo durante a segunda metade do século XVII. O segundo tipo incluía mestres de obras e trabalhadores qualificados que trabalhavam em grande número em grandes canteiros de obras e ali permaneciam por longos períodos. A disposição dos tiroleses em realizar qualquer trabalho disponível e suas qualificações especiais eram frequentemente comentadas.
quando pedreiros do Principado de Hersfeld reclamaram em 1667 que tiroleiros estrangeiros haviam sido designados para a construção de uma grande ponte no Vale do Fulda, o prefeito e os conselheiros rebateram que é sabido que os mestres locais não entendem desse tipo de trabalho. Eles foram ordenados a trabalhar em conjunto com os estrangeiros para que pudessem aprender ou internalizar as técnicas tirolesas e assumir trabalhos semelhantes de forma independente no futuro. Os trabalhos de alvenaria e construção logo passaram a ser conhecidos como trabalho tirolês no dialeto hessiano. A expressão pode não ter simplesmente denotado a presença de um trabalhador tirolês, mas ser referido de forma mais ampla a um certo tipo de trabalho. Os mercados de trabalho industriais e proto-industriais tornaram-se cada vez mais complexos durante o período que nos ocupa. As diferenças entre as ocupações individuais tornaram-se tão marcantes que, a rigor, poderíamos falar de mercados de trabalho segmentados. Por um lado, eles eram geralmente divididos em um segmento estável e numericamente limitado de mestres estabelecidos em um local fixo e um grupo numericamente flutuante e permanentemente móvel de jornaleiros que respondiam com flexibilidade às mudanças nas demandas locais. Por outro lado, alguns ofícios que empregavam apenas jornaleiros móveis e solteiros, enquanto outros utilizavam uma alta proporção de jornaleiros e assistentes locais, alguns dos quais podiam até ser casados. Da perspectiva da migração, esses mercados de trabalho dos séculos XVII e XVIII podem ser divididos em 5 grandes categorias que descrevo aqui, com a ressalva de que os limites entre as categorias são necessariamente bastante difusos. A primeira categoria consistia nos principais ofícios de construção civil, pedreiros, carpinteiros, etc., caracterizados por empreendimentos de grande porte que exigiam uma força de trabalho substancial. Nesses ofícios, os trabalhadores não viviam na casa dos seus senhores e os trabalhadores casados constituíam um núcleo estável de mão de obra, complementado por trabalhadores itinerantes, trabalhadores pendulares e trabalhadores sazonais. A maioria dos trabalhadores itinerantes nesses ofícios vinham de regiões distantes e pouco urbanizadas, como o Tirol, ou do interior de grandes cidades. Como a maioria dos trabalhadores itinerantes nativos geralmente não trabalhava como itinerantes, as relações com os trabalhadores itinerantes eram bastante tensas e competitivas. Um núcleo substancial de trabalhadores itinerantes casados, juntamente com aprendizes casados, como em Zurique, Augsburgo e Nuremberg, frequentemente dominava os mercados de trabalho das cidades alemãs e austríacas. O segundo tipo de mercado de trabalho aplicava-se aos ofícios que realizavam a produção em pequenas oficinas e cujos produtos eram parcialmente vendidos no exterior. Esse grupo também incluía trabalhadores casados, particularmente entre produtores têxteis, como tecelões e tricoteiros, mas, apesar das acentuadas diferenças regionais, os trabalhadores residentes eram geralmente muito menos numerosos do que nos ofícios de construção em larga escala. Possivelmente porque nem os trabalhadores casados e residentes, nem os trabalhadores não casados ocupavam uma posição dominante, o grau de conflito entre os dois grupos durante o século XVII e XVIII foi muito alto. O fato de a inserção no mercado de trabalho ser pouco institucionalizada também foi uma fonte de tensão. Além dos limites ao número de trabalhadores que uma oficina podia empregar, limites que eram parcialmente revogados em períodos de forte demanda e vigorosamente aplicados quando a demanda diminuía, o mercado de trabalho era amplamente livre de regulamentação das guildas. Nota 58. O caso de Bremen, onde os tecelões e tricoteiros estrangeiros eram completamente desconhecidos e a porcentagem de artesãos casados era excepcionalmente elevada, foi, portanto, muito invulgar. As guildas exerciam o direito de excluir trabalhadores de outras regiões, muitas vezes com a desculpa de que eles não haviam cumprido um aprendizado suficientemente longo. Mercados de trabalho associados a necessidades básicas de manufatura, como alfaiataria, sapataria, serralheria e marcenaria, constituíam um quarto tipo. Esses ofícios obtinham sua força de trabalho tanto localmente quanto, em menor grau, de áreas fora da região imediata. Como esses ofícios produziam mercadorias de baixo valor para satisfazer as necessidades cotidianas, eram amplamente difundidos e relativamente pouco especializados, e os trabalhadores, tanto na cidade quanto no campo, viajavam dentro de uma rede fortemente coesa. Essa rede, centrada nas hospedarias dos trabalhadores itinerantes, também possibilitava a travessia de fronteiras regionais. No século XVIII, a estrutura de grupo relativamente homogênea, as redes fortes e a cultura das hospedarias dos trabalhadores forneceram uma base essencial para a maior prontidão desses trabalhadores para greves coletivas por arranjos de trabalho mais flexíveis. No sul da Alemanha e na Áustria, esses ofícios não permitiam trabalhadores casados até o final do século XVIII. Os ofícios no norte de Bremen, em contraste, aceitavam homens casados. Em Brunswick, por volta de 1760, jornaleiros casados eram tolerados apenas em casos isolados, mas no final do século, os mestres se manifestavam a favor. Abre aspas. Jornaleiros casados frequentemente se mostravam mais obedientes do que imigrantes solteiros. No entanto, o padrão dominante em todos os lugares
era que os jornaleiros vivessem com seus mestres e a colocação profissional era regulamentada. O quinto e último tipo de mercado de trabalho aplicava-se a ofícios e negócios menores e mais especializados, geralmente encontrados apenas nas cidades maiores e que incluíam encadernadores, fabricantes de cintos, torneiros, ourives, fabricante de arreios, tecelões de fitas, fabricante de pincéis, latoeiros e assim por diante. Como nem sempre era possível contar com a presença de jornaleiros viajantes, quando os pedidos dos clientes eram abundantes, era costume em tais circunstâncias deixar que a esposa, as filhas e as criadas do mestre assumissem a responsabilidade. Esse costume, no entanto, podia ser abusado. A partir de 1600, inicialmente em resposta à queda dos salários reais causada pela revolução dos preços entre aspas do século XVI, os jornaleiros dos ofícios Geschenke contestaram o emprego de criadas na loja e na segunda metade do século XVII, essas contestações se estenderam também à esposa e à filha do mestre. Os jornaleiros também reivindicavam precedência nos processos de produção individuais. Os jornaleiros escultores de ossos consideravam o trabalho com arco como sua competência. Os encadenadores não podiam empregar criadas para costurar e dobrar. Os fabricantes de cintos tinham permissão para empregar esposas e filhas para trabalhar em placas de ouro, mas apenas os jornaleiros podiam trabalhar com martelo e alicate. Os fabricantes de arreios insistiam que nenhuma mulher fizesse o trabalho de jornaleiro, e no final do século XVIII, os tecelões de fitas comumente reservavam o trabalho no tear para os jornaleiros por não ser trabalho de mulher. No entanto, a própria persistência de tais solicitações e o fato de os jornaleiros nunca terem conseguido se afirmar mais do que parcialmente revela a importância do trabalho feminino nesses ofícios durante o início do período moderno. Os jornaleiros podem ter tido mais sucesso no controle de outros aspectos do mercado de trabalho por meio de seu direito consuetudinário de colocar os recém-chegados com um mestre, um chau, o direito de olhar ao redor, entre aspas, o que lhes permitia boicotar indivíduos ou, em casos extremos, todo ofício. Mas nesse caso, também os mestres podiam contornar o costume dos jornaleiros se precisassem desesperadamente de um trabalhador e ninguém se mostrasse disponível, redigindo um acordo escrito explicitamente isento da um chau tradicional. Nota 66. Enquanto a função econômica do sistema de caminhada, o Geschenke, ocupava o primeiro lugar na mente dos mestres, para quem era um meio de assegurar a migração contínua de trabalhadores estrangeiros, para os trabalhadores Geschenke também tinha um grande significado social. A migração transregional deu origem a formas de comportamento totalmente ritualizadas em conexão com a instituição do Geschenke. Um significado especial era atribuído aos rituais e símbolos de reconhecimento que uniam regiões distantes. Imediatamente após a chegada de um trabalhador à pensão, o Geschenke era estabelecido por meio de uma bebida comunitária e através do Grosses Geschenke, que consistia em outra bebida e um exame oral na presença de toda a irmandade. Por meio de formas especiais de saudação, vestimenta, postura, nomes, conhecimento das características significativas das cidades por onde haviam caminhado e dos pontos de referência de seu último local de trabalho, o estrangeiro recém-chegado tinha que afirmar sua pertença àquele grupo específico e ter recebido o treinamento necessário. Alguns dos ofícios Geschenke realizavam uma despedida para os trabalhadores que partiam e os acompanhavam. Em suma, a cultura de grupo desses trabalhadores deve ser compreendida no contexto dos problemas que enfrentavam para se integrar em países estrangeiros, em termos de idioma, religião, alimentação, etc., bem como dos imponderáveis de um mercado de trabalho que transcendia as fronteiras regionais. Difusão tecnológica por meio de viagens. Embora a importância da migração para a transferência tecnológica tenha sido frequentemente comentada, a importância comparativa da migração de trabalhadores qualificados não foi abordada sistematicamente até o momento. Duas visões foram apresentadas. Ipsen sugere que trabalhadores qualificados com alta mobilidade era uma fonte significativa de difusão tecnológica, enquanto a migração forçada de mestres ajudava a transferir tecnologia através de fronteiras linguísticas e nacionais, embora provavelmente não religiosas. As viagens dos trabalhadores qualificados eram, em sua maioria, restritas à área institucional e culturalmente mais homogêneas e, portanto, instrumentais na formação de conjuntos tecnológicos comuns. Em contraste, Elkar argumentou que mercados não livres e altamente regulamentados, em particular o mercado de trabalho dos artesãos, bloqueavam a disseminação de inovações por meio da migração de trabalhadores qualificados. Nenhum mestre estava disposto a revelar segredos de oficina e inovações eram indesejáveis. Qualidades e técnicas especiais eram altamente protegidas e os ofícios podiam garantir vantagens tecnológicas, criando ofícios fechados, como em Nuremberg. As diferenças tecnológicas regionais não podiam ser superadas. A caça ilegal de trabalhadores qualificados, a imigração para novos assentamentos e a espionagem técnica desempenharam um papel mais significativo na transferência técnica do que as atividades de migração. Mas essa tentativa de distinguir entre diferentes tipos de argumentos de migração técnica é problemática.
Se tecnologias e técnicas pudessem ser protegidas com sucesso de trabalhadores qualificados, teria sido igualmente impossível obter acesso a elas por meio da caça ilegal e da espionagem. O recrutamento ou atração de mão de obra artesanal era uma forma consolidada de transferência de tecnologia desde o final da Idade Média. A tecelagem de fustão, por exemplo, foi transferida do norte da Itália para a Alemanha em 1363 e em 1383 seus produtos já eram vendidos em grandes quantidades nos mercados do norte da Europa. Um dos primeiros tecelões de fustão, um fabricante de fustão, Parchant Matcher, é mencionado em Nordlinger em 1373 em Milan, e suas declinações são frequentes entre os primeiros nomes de tecelões, embora a transferência provavelmente também tenha sido facilitada por comerciantes alemães ou pelo retorno dos tecelões alemães que aprenderam o ofício em Gênova, Veneza e Lombardia. Após a rápida difusão do artesanato na Alta Alemanha, as indústrias regionais estabeleceram os padrões centro-europeus em tipos e qualidade de tecidos, aos quais a produção da Alemanha Oriental se adaptou após a migração em larga escala de tecelões da Alta Alemanha para Leipzig entre 1471 e 1550. Muitas cidades da Alemanha Oriental adotaram as ordenanças de Augsburgo sobre o algodão e disse que o florescimento das guildas na região data da época em que os suábios chegaram em massa. Comparado ao rápido crescimento da indústria de fustão em partes da Suábia, Ulm e Augsburgo, por exemplo, o fustão chegou a Nuremberg um pouco tarde. A prefeitura recrutou tecelões apenas em 1488, reservando uma área residencial que logo ficou conhecida como Monte Suábio, em homenagem ao local de origem da maioria dos habitantes. O recrutamento e a atração de especialistas desejáveis ocorreram através de barreiras territoriais e linguísticas em todos os setores. A principal fonte de inovação no final da Idade Média foi a Itália. Uma primeira fase na difusão de relógios públicos da Itália ocorreu em 1370 e 1380, por volta de 1400, todas as grandes cidades tinham seus relógios e por volta de 1500, a inovação havia se espalhado por toda a Europa, embora inteiramente graças à migração de especialistas técnicos. A difusão da fabricação de papel na Europa Central, por exemplo em Basileia e Nuremberg, onde 3 papeleiros da região de Marche se estabeleceram em 1389. Novamente contou com a ajuda de artesãos do centro e norte da Itália. A disseminação extremamente bem-sucedida da impressão de livros, que havia sido uma atividade puramente alemã até 1465, baseou-se em impressores itinerantes e especialistas em artesanato. Mas já em 1472, a Alemanha importava caracteres de livros italianos por meio de impressores alemães que retornavam. No século XVI, graças aos migrantes venezianos, o vidro transparente veneziano começou a ser produzido em toda a Europa Central. Excepcionalmente, porém, a indústria videira boêmia, de melhor qualidade, desenvolveu-se de forma independente na década de 1570 e a descoberta de uma nova maneira de fabricar cristal na década de 1680 parece ter sido resultado da cooperação de várias fundições boêmias. Mas a lista de transferência de tecnologia desse tipo é longa e suas fontes não foram apenas italianas. Ela inclui, embora no primeiro exemplo como uma combinação de migração forçada e recrutada, a transferência, baseada em confissões, de holandeses do sul, que foram acolhidos em Nuremberg em 1569, como tintureiros de tecidos ingleses, por exemplo, New Drapery, e preparadores de tecidos ingleses, os armeiros que se transferiram em 1657 para Iener Neustadt, e os holandeses que foram trazidos para Potsdam no século XVIII e reunidos no bairro holandês para recriar um sentimento de pátria. Nota 82. Em 1735, a indústria proibiu a migração de trabalhadores, o que pode estar relacionado com o grande número de fabricantes de vidro boêmios, que posteriormente partiram para terras estrangeiras, especialmente depois de meados do século XVIII. A transferência e a aquisição de conhecimento técnico tácito são, por sua própria natureza, difíceis de identificar, tornando-se difícil estabelecer até que ponto o movimento de trabalhadores manuais contribuiu para sua circulação. Os contemporâneos, no entanto, não tinham dúvidas. Os efeitos formativos do trabalho ambulante eram bem compreendidos desde o final da Idade Média, quando, por exemplo, os pintores de Cracóvia convocaram um jovem, entre aspas, treinado, Junger, para viajar por outra terra para que pudesse terminar seu trabalho manual antes de alcançar a maestria ou tomar uma esposa. Embora, pelo menos a partir do último terço do século XVI, as guildas utilizassem o trabalho ambulante também como meio de lidar com as dificuldades econômicas, suas funções de treinamento eram claramente predominantes. Em 1827, os sapateiros de Berlim ainda podiam afirmar que o trabalho ambulante não era mais essencial, mas que nenhum mestre aceitava de bom grado um trabalhador ambulante não viajado porque não o considerava competente para o ofício, e que somente viajando para o exterior um trabalhador ambulante poderia realmente aprender seu ofício.
As chances de acumular habilidades e conhecimentos técnicos provavelmente estavam em proporção direta ao cumprimento e escopo da experiência de desvio. Menores de viagem que viajavam amplamente, isso foi mais aparente com o artesanato de Geschenk, que trabalhou em vários workshops, cooperou com um grande número de mestres, homens e mulheres, outros jornaleiros e aprendizes, aprendeu sobre as diferenças regionais na organização do trabalho e chegou a reconhecer diferentes práticas, matérias-primas e produtos. A evidência mais clara de que os empregados itinerantes poderiam adquirir habilidades técnicas adicionais vem da existência de artesanato fechado, Gesperte. Nuremberg, em particular, tentou proteger sua primazia técnica nas indústrias metálicas, proibindo todo tipo de migração. Os aprendizes tiveram que jurar não praticar seu ofício em nenhum outro lugar, era proibido que o viajante fosse permitido, e para evitar a caça furtiva de trabalhadores, mestres e empregadores, que os prenderam com o trabalho e não lhes permitir nenhum feriado ou, se necessário, fornecer-lhes com férias. Tais medidas foram aplicadas especialmente na fabricação de latão. Embora o Conselho da cidade de Nuremberg tenha adotado procedimentos legais contra o artesanato de Geschenk, como os Wiederpullers, o que permitia que os empregados fossem atraídos por pessoas de fora para quem divulgasse o segredo de manufatura, seus objetivos eram impossíveis de manter a longo prazo. De fato, o bloqueio pode muito bem ter agido contra eles, na medida em que impediu os artesãos locais de viajar, observar e adquirir novas técnicas e invenções em outros lugares. No entanto, Nuremberg não estava sozinho. Artesanatos fechados semelhantes existiam particularmente nas principais cidades e regiões que desejavam proteger sua primazia tecnológica. Por exemplo, os controles foram implementados em relação ao trabalho de ferro em Freistadt ob der Ems, na Áustria, trabalho em Asien-Siegen, Hammersmith, na Siegerland, os fabricantes de espadas, adaptadores de faca e fabricantes de gaiolas e polidores em Solingen, fabricantes de foice dentro e ao redor de Henscheid e Wiederpullers em Altena. E, diante do aumento da caça furtiva, também por comerciantes russos, duas patentes oficiais de 1773 e 1784 ameaçaram a pena de morte para os migrantes do principal centro austríaco de City-making, Kirchdorf-Micheldorf. Outros centros urbanos, ou melhor, suas guildas de ofícios, agiram com mais cautela, permitindo que seus jornaleiros viajassem, mas tentando controlar a imigração, especialmente quando temiam a perda de participação de mercado. Assim, os líderes das guildas em Augsburgo não queriam deixar entrar um ourives italiano, Cesare Ponzi, que havia se formado em Roma e trabalhado em Veneza e em Florença, temendo que seu único motivo para emigrar fosse espionar as oficinas e no devido tempo estabelecer um ofício metalúrgico, metal fabriqué, para a grande vergonha e perda dos artesãos locais. O motivo, explicaram, era que os italianos não fabricavam nem ouro, nem folhas metálicas com a qualidade produzida em Augsburgo. A difusão do torno de metal oferece um exemplo interessante de transferência de tecnologia eficaz, porém não intencional, por trabalhadores de ofícios Geschenk. Até o século XVI, os cuteleiros tinham que trabalhar a lâmina de metal com uma lima apoiada na chamada raquete angular ou prensa. Seguindo o primeiro esboço de um torno de madeira com pinças de ferro em 1505, uma imagem no manuscrito Mendelschen Zolfbros Uder Stiftung de Nuremberg de 1528 mostra um serralheiro trabalhando em uma mesa com um torno de mão no qual uma chave era inserida. Já em 1535, um regulamento de Nuremberg atribuiu a produção de tornos aos ferreiros de anéis. Em 1549, ele apareceu com uma marca registrada de um mestre cuteleiro de Nuremberg. Em 1567, o livro de ofício de Jost Ammann, Stahandbuch, o escreveu como parte do kit de ferramentas de todos os metalúrgicos. Os ganhos de produtividade resultantes são incalculáveis. A liberação da mão de obra aumentava a força, a precisão e a qualidade do trabalho do artesão, abrindo novas possibilidades técnicas. Com apenas algum exagero, pode-se até definir o torno como uma tecnologia de uso geral, desenvolvida inicialmente em Nuremberg, provavelmente em conjunto por vários ofícios, mas rapidamente adotada em outros lugares, principalmente por cuteleiros, que estenderam sua aplicação a novos materiais e processos. A difusão ocorreu tanto pelo comércio quanto por meio de cuteleiros itinerantes, tanto mestres quanto jornaleiros da Alta Alemanha, especialmente da Suábia, que eram frequentemente encontrados na Áustria, notadamente Styrir e Hamming. Em Weidhofen an der Ybbs, os jornaleiros das terras altas alemães desfrutavam de status superior. O fato desses cuteleiros serem membros de ofício Geschenk que haviam aprovado estatutos proibindo o trabalho de jornaleiros parece não ter impedido a mobilidade dos trabalhadores nem a transferência de tecnologia. O rápido aumento na produção de talheres durante o século XVI, a produção de Nuremberg em 1557 foi de até 4,5 milhões de facas, em Styrir, incluindo Kleiramin em Dambach em 1564, foi de aproximadamente 10,5 milhões de lâminas, e a produção em Weidhofen foi de importância semelhante.
Também foi o resultado dessas transferências de técnicas e capital humano que ajudaram a estabelecer a faca de comer como um utensílio de mesa padrão. A transferência de conhecimento tácito por tipógrafos viajantes pode ser lida nos próprios produtos. Jornaleiros alemães empregados pela Société Typographique de Neuchâtel, fundada em 1769, tinham que trabalhar com conjuntos de caracteres de estilo francês, compor tipos em francês e competir diretamente com tipógrafos franceses nativos. Guildas e mestres individuais também se esforçaram de diversas maneiras para recrutar jornaleiros especializados e altamente qualificados. Um mestre podia enviar uma oferta formal ou informal de emprego para uma hospedaria estrangeira ou diretamente para um jornaleiro que poderia até ser chamado do exterior. Se o jornaleiro aceitasse a oferta, o mestre, em regra, cobriria as despesas da viagem e o subsídio da caminhada do homem e assumiria a responsabilidade por ele na chegada. Esse sistema de compartilhamento de trabalho era utilizado principalmente por lugares que não se beneficiavam da imigração irregular de jornaleiros, como deixam claro os Estatutos dos Marceneiros, de 1541, Chapeleiros, de 1595 e Metalúrgicos, de 1615, de Riga. Também podia ser usado por ofícios de pequena escala ou altamente especializados, como encadernadores, por exemplo, em Hamburgo, Leipzig e Kiel, entre 1666 e 1740. Os encadernadores de Kiel preencheram 14% de suas necessidades dessa maneira. Os economistas políticos do início da Era Moderna também estavam bem cientes da conexão entre a transferência de habilidades e a prática de andarilhos jornaleiros. Assim como os cameralistas, as autoridades políticas viam um sistema de andarilhos sob diferentes auspícios. A imigração poderia causar despovoamento, a proibição do casamento de jornaleiros, particularmente dentro de ofícios Geschenke, restringia o crescimento populacional e o andarilho podia minar a conduta moral e religiosa. Em 1769, um decreto imperial ordenou que os mais altos reguladores comerciais dos Habsburgos, Commerce e Consens, relatassem se o andarilho jornaleiro beneficiava os estados constituintes do império e deveria ser permitido continuar ou se deveria ser proibido. Os fabricantes de tecido de lã nomearam a Saxônia como o melhor lugar onde poderiam aprender muito na fabricação de seus produtos, e os tecelões nomearam a Silésia, a Prússia e a Saxônia como regiões onde os trabalhadores podiam aprender e ver muito sobre trabalho puxado, damasco e trabalho de pés. Nota 112. Assim, o uso do mercúrio, que tornou possível a utilização da pele de coelho na fabricação de chapéus, já era mencionado na literatura técnica de língua alemã em 1767, enquanto na França foi divulgado pela primeira vez apenas na década de 1780 e na Alemanha apenas na década de 1790. Conclusão. Os trabalhadores qualificados do final da Idade Média e do início da Idade Moderna eram altamente móveis. A organização da migração artesanal e sua geografia também se tornaram mais complexas, embora não de forma linear. Alguns territórios, como a área controlada pela Companhia Mercante de Cal, na Floresta Negra, permaneceram praticamente intocados. Os padrões de mobilidade também diferiam de comércio para comércio e não havia convergência óbvia entre esses padrões no início do período moderno. Ao contrário, nos séculos XVII e XVIII, as diferenças entre os mercados de mão de obra qualificada parecem ter aumentado. Essa impressão pode ser resultado do estado fragmentário de nosso conhecimento atual, devido à falta de estudos sistemáticos e comparativos de longo prazo. Por outro lado, também pode ser o efeito genuíno dos novos arranjos institucionais que surgiram na esteira da Guerra dos 30 Anos e da crescente diversificação econômica entre as regiões. Apesar dessas incertezas, 3 conclusões podem ser tiradas do material apresentado nesse capítulo. Primeiro, as guildas de ofícios eram onipresentes. Além de fornecer treinamento e certificação de habilidades, elas criavam e mantinham a estrutura institucional essencial para a mobilidade dos artesãos. As regulamentações variavam de cidade para cidade e de região para região, e não está claro quais eram as mais eficientes. Mas o ponto incontestável é que o artesão itinerante podia esperar encontrar algum tipo de ambiente institucional em quase todos os lugares, o que lhe daria acesso ao seu ofício em um ambiente estrangeiro e desconhecido e o ajudaria a se mudar para outra cidade. Na grande maioria dos lugares, as guildas forneciam esse ambiente. Uma segunda conclusão da nossa discussão deve ser de que era muito difícil impedir a movimentação de mão de obra qualificada. Ocasionalmente, tentativas foram feitas para isso, mas a política de Nuremberg proibir a migração de seus artesãos residentes era incomum entre as cidades industriais avançadas e, de qualquer forma, teve sucesso apenas parcial. Autoridades políticas e corporativas perceberam que impedir a mobilidade dos artesãos era, na melhor das hipóteses, um desperdício de energia e, na pior, contraproducente. No século XVIII e provavelmente muito antes, elas promoveram ativamente a mobilidade em vez de impedi-la. Como sabemos tão pouco sobre a migração de mão de obra qualificada em outras partes da Europa, ainda é difícil decidir como a fragmentação política da Europa Central contribuiu para essa situação.
A fragmentação, por um lado, deve ter aumentado os custos de informação, mas, por outro, criou oportunidade de mobilidade. Por fim, não há dúvida de que a impossibilidade de impedir a movimentação de trabalhadores qualificados teve consequências importantes para a difusão de tecnologia. Mais uma vez, os mecanismos precisos não são totalmente claros. No entanto, as amplas e crescentes redes de migração artesanal foram, obviamente, veículos para a transferência de habilidades e conhecimento por várias áreas da Europa Central. Embora se concentre em apenas uma parte da Europa, esse capítulo indicou a dívida tecnológica da Europa Central para com a Itália. Fluxos inversos da Europa Central para a Itália e para outras partes do continente foram provavelmente igualmente importantes. Os fluxos de pessoas e suas habilidades que rastreamos pela Europa Central faziam parte de uma rede muito maior, sustentada por guildas, que cobria todo o continente. Bom, então é isso, o vídeo já está muito grande. Continuamos então no próximo vídeo com o capítulo 5. Obrigado a todos que assistiram, até mais.